Graça e paz a todos, bom estarmos na casa do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 7. Hoje pela manhã nós começamos uma nova série, eu e o reverendo Edgar, nós vamos falar sobre as 7 cartas do Apocalipse, trazendo implicações para nós como igreja, como povo, que adora e que bendiga ao nome do Senhor. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Apocalipse 2, do 1 ao 7, ouça com fé, com atenção, a leitura da palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tem perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Tem contudo ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Pai, nós te damos graças, louvamos ao Senhor por essa manhã, e pedimos, ó Pai, que faça com que as escamas dos nossos olhos caem, que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor descortine os nossos ouvidos, e que a Tua palavra venha como uma flecha, ó Deus, a perpassar o nosso coração e a nossa mente, a gerar em nós frutos dignos de arrependimento, a fazer-nos rever, ó Deus, a nossa vida diante do Senhor e a caminharmos debaixo da Tua presença, Pai. Nada somos sem Ti. Pai, que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Que não sejam palavras meramente de sabedoria ou de eloquência humana, mas que sejam tão somente no Teu Espírito e no Teu poder, Pai. Oramos e pedimos a Tua iluminação, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você já passou pela experiência de ter feito tudo certo, mas na hora H deu tudo errado? Talvez você já passou por isso. É o caso, por exemplo, de um vendedor. Ele tem o melhor produto, ele apresenta ele para o seu cliente da melhor forma possível, mas ele não tem a melhor forma de pagamento, e então ele acaba perdendo a sua venda. É o caso, por exemplo, do jogador de futebol, que recebe o melhor passe, dribla o seu adversário, mas que chega na frente do gol e erra o chute. É o caso, talvez, meus irmãos, de que nós, talvez, podemos fazer tudo certo, mas na hora H, naquilo que é fundamental, naquilo que é essencial, a gente pode estar errando. E foi assim com a igreja de Éfeso. Nós olhamos para essa igreja e nós vemos que ela fazia quase tudo certo, mas faltava algo essencial, o principal. Faltava nessa igreja o fervor pela obra de Deus, aquilo que movia o coração deles. E a história dessa igreja faz a gente recordar aquela advertência dura de Jesus, que ele diz: olha, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. De que nós podemos estar na igreja adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, mas se nós não estivermos andando num caminho de obediência, com as implicações de viver de acordo com a palavra, seguindo as verdades do Senhor, com o nosso coração totalmente diante dele, o Senhor pode dizer: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, para o fogo eterno.
Meus irmãos, quando nós olhamos aqui, nós vemos uma igreja que nós precisamos refletir muito acerca de nós, e a história dessa igreja faz nos refletir sobre isso, de acharmos que podemos estar fazendo tudo, mas esquecermos daquilo que é essencial, daquilo que é prioritário, daquilo que move o nosso coração, mostrando para nós que os fins, os resultados, nunca justificam os meios, de que os nossos fins têm que ser de maneira agradável, que louva e que exalta ao Senhor. E para a gente entender as palavras de Cristo aqui, a igreja de Éfeso, a gente precisa compreender um pouco melhor o livro do Apocalipse. Ele foi escrito para encorajar esses cristãos aqui da região da Ásia Menor, que vivenciavam uma hostilidade crescente, prontos quase a se resvalar diante da horrenda perseguição e da luta que enfrentavam, mas que eles estavam sendo perseguidos e alguns às vezes estavam flertando com o mundo, esquecendo de que deveriam ser sal da terra e luz do mundo. E essas 7 cartas escreve condições que não ocorrem em qualquer época particular da história, mas muitas vezes elas acontecem principalmente no atual contexto. João está preso na ilha chamada Patmos, e nós vemos que no dia do Senhor, esse homem se coloca diante dele, e ele então recebe uma visão da parte do Senhor. Ele então se vira, vê um homem semelhante ao Filho do Homem, e ele então adora, ele então louva esse Senhor que não é mais aquele que era o ensanguentado, sofrido, mas agora com o corpo glorificado, exaltado, Senhor sobre tudo e sobre todos. E isso faz com que João se humilhe diante da presença dele. João era responsável por esse círculo dessas igrejas ali na Ásia Menor, onde houve esse crescimento espiritual grande, mas também de um declínio por conta dessa perseguição. Era uma igreja desejável, assim como o seu nome exemplifica. Tinha uma igreja que tinha tudo para ser relevante, atuante, vibrante, mas faltava nessa igreja algo essencial. Ela perdeu o seu conceito do que era ser desejável, ela perdeu o seu primeiro amor. Éfeso era a mais rica, a mais grande, a mais importante cidade da Ásia Menor, hoje a atual Turquia, mas que essa igreja, mesmo sendo a metrópole maior, perdeu o seu foco, perdeu aquilo que motivava o coração deles. E então o Senhor Jesus traz uma advertência solene para eles, a fim de que eles lembrassem do primeiro amor, arrependessem e voltassem à prática das primeiras obras. E nós talvez podemos cair nessa mesma questão. E aqui nós podemos tirar 3 aspectos, para que nós jamais possamos esquecer, e não venhamos a cair no mesmo erro que essa igreja caiu. E vale lembrar, irmãos, se você ler a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 15 e o verso 16, Paulo ora ao Senhor e celebra com muita gratidão o amor que essa igreja tinha para com todos os santos. Só que essa primeira geração de cristãos passou, agora uma segunda geração veio, e essa segunda geração estava se esquecendo do fervor, daquilo que motivava o coração, e por isso João traz uma advertência da parte do Senhor, para que essa igreja não se esqueça de alguns aspectos que são fundamentais. O primeiro aspecto que a gente jamais deve esquecer, para não cairmos nesse erro, é que nós estamos em segurança nas mãos do Senhor. Meus irmãos, nós estamos seguros nas mãos de Cristo. Ninguém pode arrancar você das mãos do Senhor. Olha o que o texto diz: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A mensagem é dirigida ao anjo da igreja, principalmente ao seu pastor, ao seu líder, que deveria comunicar a essa igreja a advertência, aquilo que o Senhor Jesus estava dizendo. E ele então começa dizendo que ele conserva na sua mão direita. E esse verbo conservar aqui é alguém que segura firme, que sustenta forte pelas mãos, de maneira que não tem como escapar, não tem como sair. Nós estamos diante das mãos do Senhor.
Ele conhece inclusive cada uma das suas estrelas e chama elas pelo seu nome, de maneira que eu e você somos conhecidos por Ele, mas não só conhecidos, nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Ninguém arranca eu e você das mãos do Senhor Jesus. Ele conhece a sua igreja. Não é isso que o Salmo 139 diz? Antes que a palavra chegue à língua, Ele já conhece toda. Ele nos cerca por detrás e por diante, e sobre nós coloca a sua mão. É o mesmo que Jesus diz em João capítulo 10, verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Mas observe, no capítulo 1, João vê o Filho do Homem no meio dos candeeiros. Agora nós vemos aqui o Filho do Homem andando no meio dos 7 candeeiros, dizendo para nós que Ele não apenas está na igreja, mas Ele anda no meio da igreja e conhece as intenções e as inclinações do nosso coração, e sabe muito bem das lutas e das dificuldades que nós vivemos, mas que nós estamos seguros e sustentados não por nossas obras, porque as nossas obras não são nada, mas sustentados tão somente pela graça, pela misericórdia e pela bondade do nosso Senhor Jesus Cristo, chamando a igreja dele a se preparar, chamando a igreja dele a viver de maneira santa, piedosa, sendo sal e luz da terra, de maneira que ele nos tem gravado na sua mão. E talvez, irmãos, nós esquecemos muito disso. Nós sabemos muito bem que o nosso Senhor Jesus é transcendente, Ele está acima de nós, Ele é soberano, mas talvez esquecemos da sua imanência, de que Ele está no meio do povo, de que Ele se relaciona com o povo, e de que Ele quer que eu e você nos relacionemos com Ele de maneira íntima, profunda, e entendidos de que nós estamos seguros nas mãos do Senhor. Esse é o primeiro aspecto que jamais devemos esquecer, nós estamos seguros nas mãos de O segundo aspecto que jamais devemos esquecer para não cairmos no mesmo erro é acerca das virtudes que nós devemos cultivar. Aqui nós encontramos uma igreja fiel em suas obras, apesar do contexto, apesar da situação que essa igreja vive. E o Senhor Jesus destaca essas virtudes dessa igreja. E uma das primeiras virtudes que nós vemos é a fidelidade dessa igreja, dizendo que ela colocou à prova, no verso de número 2, parte B, ele colocou à prova, olha o que diz, e não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Uma igreja perseguida, atacada por falsos ensinos, mas uma igreja firme na palavra, sustentada pela palavra, contra qualquer onda, contra qualquer movimento que surgia diante dela. E é importante nós lembrarmos, meus irmãos, Paulo visitou essa igreja na sua segunda viagem missionária, 52 depois de Cristo. Paulo ensinou nessa igreja durante 3 anos. Foi a igreja que Paulo mais permaneceu em suas viagens missionárias. É o lugar que ele mais ficou. E se você ler a epístola aos Efésios, você vai ver que o teor, o conteúdo dessa carta, revela uma igreja madura, uma igreja conhecida, uma igreja firme na palavra doutrinariamente. E Paulo, no final de Atos capítulo 20, vai inclusive exortar essa liderança de que lobos iriam surgir, mas que eles deveriam ter cautela, de que eles deveriam ter cuidado, porque eles se levantariam. E se levantou. Nós estamos vendo isso aparecendo. Éfeso tinha discernimento, Éfeso tinha a palavra de Deus, era intolerante. Inclusive, o verso de número 6 diz: tem contudo ao teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu odeio. Alguns vão dizer que os nicolaítas têm a ver com Atos capítulo 6, verso 5, com o diácono Nicolau, aquele que traz o povo para o senso comum. Mas é possível que seja um povo que está aderindo muito àquilo que os balamitas, seguidores de Balaão, faziam, homens que pregavam uma nova versão do cristianismo, um evangelho diluído, um evangelho sem responsabilidade, em que as pessoas queriam o melhor da igreja, mas também o melhor do mundo.
pessoas que estavam com os dois pés em duas canoas, uma numa, noutra, e achando que aquilo não ia afundar, mas nós vemos que aqui essa igreja não aceitava isso. Era uma igreja fiel às Escrituras, era uma igreja de fato compromissada com a palavra de Deus. Ainda mais, meus irmãos, no contexto atual, onde que as pessoas querem as bênçãos de Deus e não o abençoador, nós vemos aqui uma igreja realmente compromissada, zelosa pela doutrina. Mas não só isso, não somente temos que cultivar a fidelidade bíblica, mas observe que eles também tinham obras, eles eram envolvidos. O texto diz: conheça as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. Meus irmãos, não eram crentes teóricos, que conheciam, eram pessoas que se envolviam na obra de Deus. Inclusive, labor aqui traz a ideia de alguém que se esforça tanto ao ponto de se esgotar, mentalmente e fisicamente. É alguém que estava ali no exercício de sua fé, do seu cristianismo, ao ponto de se esforçar o suficiente e totalmente a se desgastar. Eram pessoas que realmente estavam engajadas e não meramente espectadores, participando de um teatro. Não eram narcisistas, deleitando em si mesmo, em função de si mesmo, mas eram homens que estavam vivendo dentro e fora da igreja, proclamando e anunciando o evangelho do Senhor. Pessoas que tinham obras, mesmo com toda a perseguição, mesmo com toda a questão que estava envolvendo, era uma igreja que tinha obras. Essa era a igreja de Éfeso, uma igreja fiel à palavra, uma igreja que tinha obras, mas também era uma igreja perseverante nas tribulações. Olha o verso de número 3, e tem perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Meus irmãos, não pense que ser cristão em Éfeso era fácil. Ali tinha o templo dedicado a Diana, a Artemis, que era servida por inúmeras sacerdotisas, que faziam o seu serviço como prostitutas sagradas. Naquele lugar, ali no templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a gente vê, era um lugar de refúgio para criminosos, para homens que cometiam as suas maiores barbáries. Lá inclusive estava Demétrios, o artesão de prata que fabricava as suas miniaturas de Diana. Havia ali também um templo erigido aos imperadores, onde que o povo tinha que adorar Domiciano como Senhor. E mesmo assim, note, mesmo assim essa igreja estava realmente disposta a perseverar, a ficar firme, mesmo que houvesse a perseguição. Meus irmãos, é aquele tipo de igreja que eu e você queríamos participar, de homens e de mulheres prontos a enfrentar qualquer luta, qualquer dificuldade. Eles não esmureciam, eles estavam ali dispostos, não arredavam o pé, custe o que custar. Será que nós temos também essa mesma virtude? Será que nós estamos dispostos, meus irmãos, a permanecermos firmes, mesmo diante das perseguições que surgem diante de nós, seja no campo ideológico, seja no campo físico? Muitos crentes hoje querem mais a coroa do que a cruz, do que a humilhação, querem mais ser servidos do que servir. E nós vemos aqui uma igreja de homens e de mulheres que cultivavam virtudes, fidelidade bíblica, obra e perseverança, e que estavam firmes e sustentados pela obra do Senhor. Enquanto que muitas pessoas hoje não aceitam mais ser questionadas e nem repreendidas, elas acham que inclusive estão acima das Escrituras e não se sujeitam a ela. Preferem se sujeitar a um terreno de governo humano do que reconhecer a supremacia, o governo e o trono do nosso Senhor Jesus, como nós lemos em Apocalipse 4, em que o povo na eternidade estava diante do trono adorando ao Senhor. Mas era uma igreja, meus irmãos, que perdeu o seu time. Foi uma igreja que perdeu também algo que era essencial, meus queridos. Jamais se esqueça de que você está em segurança nas mãos do Senhor. Jamais se esqueça de que você tem que cultivar virtudes. Mas jamais se esqueça também da base pela qual nós somos movidos. Nós somos movidos
pelo amor ao Senhor. E aqui encontra a objeção fatal de Jesus. Apesar de ser uma igreja conhecida, apesar de ser uma igreja virtuosa, fazer o que é bom, fazer o que é correto, mas essa igreja agora tem algo impróprio nela. A doutrina deles era, vamos dizer assim, deficiente em um ponto. Faltava aquilo que movia, faltava aquilo que de fato faz com que eles sejam instrumentos cheios da presença e do poder do Senhor. Olha o que o texto diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eles perderam a intensidade e perderam o fervor. Aquela devoção inicial que esses irmãos tinham, agora eram mais religiosos superficiais do que cristãos genuínos. Não eram conhecidos por aquilo que o Senhor Jesus vai nos dizer que é a marca indelével de cada cristão, que está lá em João capítulo 13, verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Mas entenda, essa igreja tinha amor, mas faltava o primeiro amor. Eles amavam a Deus, tanto amavam que zelavam pela doutrina, tanto amavam que eram zelosos por ela, trabalhavam por ela, mas faltava aquilo que é essencial, aquilo que move, aquilo que conduz o coração. E lembre, irmão, lá em Atos capítulo 19, essa igreja experimentou um grande avivamento. Eles receberam a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, e essa igreja passou a queimar os seus livros de feitiçarias. Essa igreja começou a andar no caminho do Senhor. Mas mesmo que Jesus tenha virtudes acerca dessa igreja, Ele não deixa passar um erro batido. Jesus, Ele não faz vistas grossas ao pecado, Ele não é conivente com o pecado, Ele não aceita o pecado diante dEle. Ele quer a sua noiva pura, por inteira, completa, rendida nas mãos dEle. Ele zela por ela, e zela por ela em todas as suas áreas. Ele está mais preocupado não no nosso trabalho, mas naquilo que nos motiva a trabalhar, aquilo que é expresso com muita gratidão. E meus irmãos, o que faz com que a gente perca esse primeiro amor, aquilo que nos move, aquilo que é o nosso fervor, quando nós substituímos ele por coisas supérfluas, sem valor algum? A exaustão no nosso trabalho se torna difícil, mas quando é celebrada com gratidão e com amor, se torna fácil. Algo parecido aqui a gente pode ver como uma esposa que é fiel ao seu marido, sem amá-lo com toda a sua devoção. Ela se cansou diante de tantos pedidos que ela fez, ela cumpre os seus deveres, cuida da sua casa, ajuda em casa, mas ela não é motivada pelo um amor profundo. A mesma coisa pode acontecer conosco. Nós podemos estar na igreja, lendo a palavra, orando a palavra, caminhando com o Senhor, mas aquilo que move o nosso coração possa estar totalmente distante e longe, frio, apático, pois nós não temos mais tanto interesse assim pela obra e por uma vida na presença do Senhor. Nós perdemos esse primeiro amor, meus queridos, quando nós substituímos pelo zelo religioso. Nós somos bons em defender princípios bíblicos, nós fazemos de tudo para defender as nossas convicções e os nossos pontos, estamos dispostos até morrer por eles, mas não nos deleitamos mais em quem Deus é, não nos aproximamos mais diante de Jesus acerca daquilo que nós entendemos que nós necessitamos. Não temos mais tantas saudades de Jesus para gastarmos o nosso tempo em oração. Partimos do nosso culto, mas nós não queremos mais zelar por uma vida íntegra, por uma vida reta. Nós somos rigorosos nos nossos ritos sagrados, mas o nosso coração está como um deserto, como os fariseus, que tinham um bom conhecimento, mas não tinha de fato zelo e fervor, nem paixão por aquilo e nem reconhecimento por quem Cristo é. O amor se esfria, meus irmãos, quando o nosso conhecimento bíblico, ele não desce para o nosso coração. Ele não gera vida e não transforma.
Não existe nada mais perigoso, meus irmãos, do que uma doutrina morta. Podemos estar na igreja, podemos estar em casa, mas Cristo não é o centro mais do nosso coração. E nós perdemos também o primeiro amor, quando nós estamos mais dispostos a examinar os outros do que a nós mesmos. Essa igreja sabia muito bem examinar os outros, mas não sabia examinar a si mesmo. Um membro pode ser assíduo no culto, participar de todos os cultos, mas a despeito disso, pode não ser devoto ao Senhor. Pode saber de toda a prática, mas o seu coração, a sua vida, não faz com que ele examine a si mesmo o seu coração e se renda na presença do Senhor. Éfeso estava preocupada em se separar do mundo, mas estava se esquecendo da adoração que movia o coração deles, daquilo que fazia andá-lo em obediência. Tinha zelo pela Escritura, mas estava vazio da principal marca, o primeiro amor. Meus irmãos, o nosso trabalho não substitui o amor, e a pureza não substitui o fervor. Tanto o amor quanto o fervor andam juntos. Essa é a advertência do Senhor, jamais se esqueça da sua base. Por fim, o texto traz uma advertência para a gente concluir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às... O que está sendo escrito é falado sobre o Espírito de Deus. Diz respeito a todas as igrejas, em todas as épocas, em todos os lugares. E nós devemos abrir bem os nossos ouvidos e obedecermos à palavra de Deus. Porque o noivo oferece à sua noiva aqui agora o tratamento. Ele trouxe o diagnóstico, mas ele não deixa a sua noiva longe. Ele traz uma chance de um novo recomeço. E aqui no verso 5 nós vemos isso, ele dizendo: lembra, pois, de onde caíste. É trazer à memória e trazer ao coração aquele momento exato em que esse fervor, essa paixão, aquilo que motivava o nosso coração, deixou de existir. Em que momento que nós nos desviamos? Mas não é trazer à memória e retornar para qualquer caminho, irmão. A igreja não é chamada aqui para relembrar o seu pecado, porque essa é uma ação do acusador. É dito para nós o seguinte: onde você caiu, em que momento você perdeu, em que momento o desejo de estabelecer uma comunhão íntima com o Senhor foi deixado de lado. Lembra do filho pródigo? Antes de voltar para o pai, o texto diz que ele caiu em si. É cair em si, é refletir, é pensar e ver em que momento esquecemos daquilo que move o nosso coração na presença do Senhor. Mas é necessário também arrependimento, porque o texto diz: arrepende-te. E arrependimento, meus irmãos, não é emoção, é decisão concreta, é uma mudança de atitude. Não precisa existir choro, mas tem que haver decisão e mudança de atitude, de reconfigurar a rota, de seguir pelo caminho certo e correto. O filho pródigo não se lembrou da casa do pai, mas ele voltou para a casa do pai. Não é lembrar com remorso e não mudar. Arrependimento é mudança de mente, de direção, de voltar para Deus, é deixar o pecado, é romper completamente com aquilo que entristece ao Senhor. Você precisa se arrepender, você precisa recalcular a sua rota e voltar à prática das primeiras obras. Meus irmãos, como que eu demonstro de maneira prática o meu arrependimento? Com frutos dignos de arrependimento. É fazer aquilo que antes transbordava em seu coração de alegria na presença de Deus. Não é só lembrar e nem se arrepender, é de fato viver uma vida prática. Colocar a palavra de Deus como aquilo que move o seu coração e que conduz a sua existência. Se você está afastado ou frio, se aquilo que move o seu coração já não tem sido tanto mais o desejo de viver uma vida íntima com o Senhor, de se deleitar na palavra de Deus, o texto diz: lembra, arrepende e volta. Empenhe-se, gaste tempo orando, buscando, gastando a sua vida na presença de Deus, lendo a palavra, colocando em prática, vivendo na presença do Senhor. É por isso que ele traz uma advertência para nós pesada.
dizendo: olha, se não vem a ti, e removerei do teu lugar o teu candeeiro. Meus irmãos, Jesus não está falando de que a salvação aqui é por obras, mas de que a atitude demonstra alguém que realmente foi salvo em Cristo Jesus, alguém que realmente teve o seu coração arrependido. Se o candeeiro não brilha, ele é inútil, ele não serve para nada. Se ele não faz a diferença, não tem por que ele existir. Sem intimidade com Deus, ele não brilha. Sem vida com Deus, você não ama o próximo. Se você não ama Jesus acima de tudo, você não ama o próximo. A igreja tem que resplandecer a luz de Cristo. Ele é o alvo das nossas vidas. E o juízo começa pela casa de Deus. O juízo começa pelo povo do Senhor. E essa igreja é divertida, e essa igreja não escutou essa advertência. Essa igreja deixou de existir, e existe hoje só ruínas e lembrança de uma igreja que perdeu o seu tempo, que não escutou a advertência do Senhor. Tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado, pois esqueceu da sua base. Daquilo que Jesus, através de Paulo, inclusive, diz para nós: se não tivermos amor, seremos como um sino de bronze que ressina sem força, sem brilho. Mas aqueles que se arrependem, o texto traz para nós uma grande promessa: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aquela árvore que antes foi proibida por conta do pecado, agora estará aberta e disposta a todos aqueles que não só amam a Jesus, que vivem a vida praticante e obediente à palavra, que amam o Senhor de todas as coisas. A árvore da vida é oferecida para ele por toda a eternidade. Mas não é somente ver, saber, é usufruir, se deleitar da presença do Senhor. E meus irmãos, essa árvore inclusive aponta para aquilo que foi feita no meu e no seu lugar. Aponta para a cruz de Cristo, que garante para nós que vale a pena obedecer, vale a pena viver, porque agora não é mais por nós, é por Ele. E se nós estamos aqui, se você está aqui nessa manhã, lembra de onde você caiu, arrepende, volta à prática das primeiras obras e desfrute daquilo que Cristo te oferece. Desfrute do amor, da intimidade, de uma vida com Ele, e seja uma igreja que adore a Ele em espírito e em verdade. Que o seu coração esteja totalmente na presença do Senhor. Vamos colocar de pé, orarmos e encerrarmos.